Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu sou o pastor Montefusco, você está no canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Hoje nós vamos estar falando sobre o verdadeiro sentido do Natal. Sim, nós estamos na época em que as pessoas estão se preparando para a ceia natalina, os convites já foram feitos para todos os entes familiares, os parentes mais próximos, até os mais distantes, para os conhecidos. As pessoas já estão comprando seus presentes, já estão realmente em ritmo de Natal. Mas nós vamos entender o que significa realmente o Natal. Vamos para o nosso estudo. Pois bem, agora a triste notícia é que o aniversariante foi deixado fora da própria festa de aniversário. Como assim? O que é que tem a ver esse personagem que aí está diante de vocês? Notem que colocaram, ao invés do aniversariante principal, um outro personagem que nada tem a ver com a história do Natal, que nada tem a ver com o verdadeiro sentido do Natal, onde o aniversariante tem uma mensagem linda, maravilhosa para nos transmitir. Ao invés de colocarem o aniversariante principal, que nós vamos estar estudando mais na frente, colocaram então um bom velhinho que tem um aspecto de algo esotérico, tem algo mágico, uma invenção humana, nem real ele é. Contudo, entretanto, as pessoas estão colocando esse personagem como sendo a personagem principal, trazendo ao redor dele um sentido do Natal que não tem nada a ver com o verdadeiro sentido do Natal, biblicamente falando. Então, nessas ocasiões, o que nós podemos perceber é que as pessoas estão comendo, bebendo, estão se divertindo, estão dançando, mas nada dizem sobre o aniversariante. Ora só, parece que o aniversariante realmente foi esquecido, porque se estão comemorando o aniversário de nascimento de um personagem que fez a diferença na história da humanidade, como é que pode esse aniversariante tão importante ter sido então colocado de lado, ter sido esquecido? E de fato as pessoas estão ali naquelas festas dando presente umas às outras, mas e o aniversariante? Pelo que eu saiba, o aniversariante é quem recebe os presentes. Mas nessa ocasião, de uma maneira muito incrível, o aniversariante não recebe sequer um bom dia, uma boa noite, nem os parabéns, quanto mais presente. As pessoas então fizeram deste evento um momento em que elas estão festejando, alegrando-se em si mesmas e dando presente a elas mesmas, quando na verdade deveriam estar presenteando, repito, o próprio aniversariante. Pois bem, deixe-me falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Vamos começar pela definição da palavra Natal. A palavra Natal tem sua origem no termo latino natalis, que significa nascer. O Natal é uma festa, portanto, que se celebra o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Teoricamente, é exatamente isso que deveria acontecer. Ou, teoricamente, é isso que acontece. As pessoas estão dizendo que estão comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Mas será que isso é verdade? Se a gente olha em redor, se a gente olha nas festas, se a gente olha nos lares, aquilo que falei anteriormente, elas estão comemorando tudo menos o nascimento de Jesus Cristo. Agora olhe comigo, o profeta Isaías, no capítulo 9 do seu livro, versículo 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vamos considerar, então, nesse sentido verdadeiro do Natal, acerca da comemoração do nascimento do nosso Salvador, do nascimento desse que veio para mudar a história da humanidade, veio para trazer paz e esperança para o mundo que está em caos. O mundo em trevas, ele veio como luz. O mundo que está completamente sem sabor, ele veio como sal da terra para preservar, para dar sentido, para dar sabor, para dar-se a conservação dos nossos dias e da nossa vida. Bom, nós temos muito que aprender com o verdadeiro sentido do Natal. Portanto, vamos ao nosso estudo. Primeiramente, deixa eu começar com
a frase inicial que o profeta diz: o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, esse menino haveria de nascer para reinar, para governar. Bem, nós sabemos de toda a sua via dolorosa, nós sabemos de toda a rejeição que ele sofreu, cuspiram-lhe no rosto, ele foi realmente zombado diversas vezes, ele foi escarnecido e ele foi levado à cruz, e parece que era o mais fraco de todos os seres humanos. Parece que essa profecia que ele haveria de reinar não foi absolutamente verdadeira, mas nós vamos ver que sim, hoje ele está reinando no nosso coração, mas a profecia também aponta para um tempo futuro, onde Cristo vai reinar literalmente lá de Jerusalém, assumindo o trono de Davi, ou seja, a dinastia de Davi, conforme a profecia bíblica. Vamos dar uma olhada nisso. Olha só, em Lucas capítulo 1, 32 a 33 está escrito: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Esse é um aspecto futuro em que ele vai estar reinando com a igreja. Estamos aguardando o momento que Jesus Cristo ele vai se revelar, vai tirar a sua igreja. O período da grande tribulação vai acontecer durante 7 anos. Então Jesus Cristo voltará visivelmente, pisará no Monte das Oliveiras, e ali ele vai inaugurar o seu reino milenial, onde vai haver paz e prosperidade e muitas outras benesses que só ele pode proporcionar para a humanidade. Então a humanidade vai vivenciar a sua era de ouro como nunca houve até então. Aquele período será um período de 1000 anos, onde Cristo vai reinar e a perfeição estará instaurada aqui na terra através dos seus súditos, a igreja já restaurada, com o corpo completamente transformado. Por isso vai haver uma justiça plena e tantos outros detalhes que temos estudo no nosso canal, que você pode ir na nossa playlist sobre o Apocalipse ou a playlist sobre a escatologia, e aí você vai ter a lição sobre o milênio. Agora olhe comigo o que Napoleão Bonaparte falou sobre o reinado de Jesus Cristo. Ele disse o seguinte: Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios, mas à base de quê? À base da força. Só Jesus Cristo fundou seu reino à base do amor, e até hoje milhões de homens morreriam por ele. Isso é um fato. E ele será chamado maravilhoso. Maravilhoso em que? Na anunciação do seu nascimento. O anjo Gabriel é que anunciou a Maria que ela ficaria grávida e traria ao mundo o Salvador. Isso foi magnífico. Filhos de reis e rainhas, de guerreiros, de homens importantíssimos, ricos, bilionários já nasceram, e nasceram debaixo de um grande glamour, mas nenhum deles teve o privilégio de nascerem sendo anunciado através de um próprio anjo, o anjo de Deus, o anjo Gabriel, que veio e disse a Maria: ei, mulher, você foi agraciada, alegre-se, porque você vai trazer ao mundo o Salvador da humanidade. Olha aí o que está escrito em Lucas: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus, e Jesus significa Salvador. Olha que privilégio, olha que anúncio, olha que honra, olha como ele é maravilhoso até na anunciação do seu nascimento. Mas também é maravilhoso no seu nascimento em si. Agora, não somente um anjo, mas um coral de anjos aparece para enaltecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, que acabara de nascer, trazendo ao mundo em trevas a luz que iria trazer a libertação eterna. E está escrito: apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Mas também será maravilhoso no seu ministério, aprovado com sinais e prodígios. Povo de Israel, escute: Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele,
como vocês bem sabem, esse Cristo é maravilhoso no seu nascimento e também no seu ministério. Ele fez coisas extraordinárias que somente Deus poderia fazer. E Ele é Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Deus que se fez homem, habitou entre nós. E então a sua glória, a glória do Pai foi vista através do Filho e através dos seus sinais e maravilhas, através dos milagres que Ele produziu, provando assim que Ele era o Deus, homem que estava se relacionando agora face a face com aqueles a quem Ele havia criado a sua imagem e semelhança. Mas também o profeta diz, ele será chamado conselheiro. Olha o que está escrito em Salmo 19, 7, 11. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Ou seja, na palavra de Cristo nós temos palavras maravilhosas, palavras que nos ensinam, que nos guiam, que nos protegem, que nos alimentam, que nos fortalecem, que nos dão ânimo, esperança, que nos dão paz. Sim, Ele é conselheiro. Na palavra existe apenas conselhos que traz vida, que traz esperança. A palavra, ela é eterna, ela é maravilhosa, que nós devemos amá-la, devemos guardar no nosso coração. Sim, o salmista diz, esconda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela realmente é uma palavra poderosíssima, capaz de trazer para nós vida e vida em abundância. Portanto, leia a Bíblia todos os dias, para que você possa ser grandemente abençoado por Deus. Mas também é dito que ele seria chamado Deus poderoso. Sim, o que ele fez na ressurreição de Lázaro, ninguém na terra poderia fazer. Nem a ciência mais avançada de hoje em dia, nem toda essa tecnologia, nem tampouco a inteligência artificial, nada, absolutamente nada, pode fazer o que Jesus Cristo fez. Ele ressuscitou Lázaro, depois que Lázaro estava em estado de decomposição. Depois de 4 dias, isso é impossível para ser feito através da medicina. Homem algum, por mais sábio, inteligente, culto que fosse na terra, pelo QI elevadíssimo, teve condições de fazer algo parecido. Veja o que Jesus Cristo fez. Quando ele chama Lázaro para sair do túmulo, ele está demonstrando que ele é o Deus da vida, o Deus todo-poderoso, para quem não existe absolutamente nenhuma coisa impossível. Mas também ele será chamado Pai da eternidade. Veja bem, todos os poderosos, todos os ricaços, todos os bilionários, seja quem for na face da terra, um dia vai partir. Muitos já partiram, muitos conquistadores que deixaram o seu nome nos anais da história. Isso não fez absolutamente nenhuma diferença, porque não trouxeram nada e não levaram nada. Por mais rico que seja uma pessoa, não vai levar um centavo com ele. Porém, Jesus Cristo, esse morreu sim, mas ele ressuscitou vencendo a morte. E ele está vivo para todo sempre. Aliás, não somente vivo lá na glória, mas está entre nós que invocamos o teu santo nome. Ele disse, quando vocês se reunirem em meu nome, tiverem 2 ou 3, eu me farei presente. Então, quando nós nos reunimos, nós sabemos que Jesus Cristo está presente. Ele é vivo, ele é real e ele está entre nós. E também é dito que ele será chamado Príncipe da Paz. Esse Cristo, e somente ele, pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Ele mesmo disse, ei, eu vos dou a minha paz, e não a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, ela é falsa, ela é passageira, é transitória, é atrelada a momentos de alegria. Não, mas a paz que Jesus Cristo coloca no nosso coração, ela vai além de todos os pensamentos.
humanos, ela vai além de toda dor, mesmo nas dificuldades, nas perseguições, nos perigos, mesmo em face da morte, nós temos Pai. Fui no hospital, estava pregando o evangelho para uma mulher que estava em fase terminal, uma doença terrível, câncer de mama, e ela já estava realmente com os dias contados. A enfermeira mandou um recado, mandando chamar alguém para fazer uma oração por ela. Elas estavam simplesmente assustadas com aquela cena, com aquele quadro. Morfina já não fazia absolutamente nenhuma diferença. Então eu cheguei naquele leito de hospital, abri a Bíblia e falei de Jesus Cristo, de como Jesus Cristo amava, de como Jesus Cristo poderia perdoá-la se ela entregasse a sua vida a Cristo. Então aquela senhora, muito magrinha, já em estado bem avançado daquela doença terminal, ela podia balbuciar algumas coisas e falava de uma maneira muito fraca, mas falou de maneira que eu pude entender, com lágrimas nos olhos, dizendo: eu aceito esse Cristo. Aliás, eu estou me reconciliando porque houve um tempo que eu estava servindo a esse Cristo na igreja. Eu me afastei dele e agora a minha alma está perturbada. Mas quando eu ministrei a palavra, dizendo que Jesus a amava e que ela poderia ter os seus pecados perdoados, não importava o que ela tinha feito ao longo do tempo, e foram muitos anos que ela andou longe de Cristo, mas eu disse que Jesus nunca esteve longe da senhora. Aquela senhora então fez a oração de confissão, confessando os seus pecados e aceitando Jesus como Salvador. Então, na semana seguinte, eu fui novamente ao hospital. E então a enfermeira me disse: bem, você é aquele rapaz que esteve aqui, que pregou o evangelho para aquela senhora que estava em grande sofrimento? Sim, sou eu. Ela disse: pois bem, você saiu daqui, 3 dias depois ela faleceu. Mas a enfermeira disse: olha, mas deixa eu dizer uma coisa, depois daquele dia que você saiu daqui, nunca mais ela deu um grito sequer, nem um gemido. E eu tive ao lado dela quando ela partiu, quando ela deu seu último suspiro. Não foi um suspiro amargurado, ela estava em paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele restaura vidas quando essas vidas já estão no fundo do poço, desesperada. Então, se é o seu caso, se você está passando por alguma dificuldade, se você está em desespero, lembra-se, Jesus Cristo te ama. Ele é o príncipe da paz e ele está dizendo: filho meu, entrega o teu coração e em troca ele vai te dar a paz. Provérbios 23, 26, o que acabei de dizer: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que Jesus está pedindo, olha o presente que você pode dar para o aniversariante. Sim, esse é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus nascendo nos corações daqueles que se entregam a Ele, daqueles que aceitam o convite que Ele faz. Ele está pedindo o coração do pecador, o coração sobrecarregado. Olha só o que está escrito em Mateus 11: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, eu convido você nesse momento a dizer: sim, eu me arrependo dos meus pecados e eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se é esse o seu caso, coloca nos comentários que você está aceitando Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus continue abençoando a todos vocês e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir.